Segredos sombrios, casos perturbadores do Japão. Capítulo 1. Introdução ao universo dos crimes no Japão. O Japão, com suas paisagens tranquilas e tradições milenares, é frequentemente retratado como um paraíso de paz e ordem. No entanto, por trás da fachada serena de templos e cerejeiras em flor, existem histórias que mostram o lado obscuro da humanidade. Histórias de crimes brutais que desafiam a compreensão e deixam cicatrizes permanentes na memória coletiva. O contraste entre a harmonia das ruas japonesas e a violência de certos crimes torna esses eventos ainda mais impactantes. A população, acostumada a um cotidiano disciplinado e previsível, frequentemente se vê abalada pela brutalidade de certos incidentes. Mas o que torna esses casos ainda mais perturbadores é a aparente aleatoriedade. A ideia de que, mesmo em uma sociedade organizada, o caos pode surgir sem aviso prévio. A história do Japão também ajuda a contextualizar o comportamento diante do crime. Desde os tempos dos samurais até o avanço tecnológico que transformou o país em uma potência global, as relações sociais no Japão sempre foram mediadas por regras rigorosas de conduta. Porém, quando essas regras são quebradas de forma tão extrema, o choque é ainda maior. Neste vídeo, exploraremos os casos mais perturbadores do Japão, aqueles que ecoam nos corredores da justiça e nos corações dos que buscam entender o inexplicável. Cada caso é um portal para as complexidades do comportamento humano, envolvendo dor, sofrimento e a busca incessante por respostas. Capítulo 2. O caso Tsutomu Miyazaki, o monstro de Saitama. Entre 1988 e 1989, Tsutomu Miyazaki chocou o Japão ao cometer uma série de crimes terríveis contra meninas pequenas. Miyazaki, que vivia uma vida reclusa, cresceu em um lar com pouco afeto, refugiando-se em seu mundo de fantasias distorcidas. Seu comportamento estranhamente calmo e suas explicações desconexas após sua prisão revelaram um homem preso em suas próprias ilusões. A infância de Miyazaki foi marcada por rejeição social devido a uma deformidade nas mãos. Sentindo-se isolado, ele buscou consolo em mangás violentos e filmes perturbadores. O jovem, que parecia pacífico aos olhos da vizinhança, gradualmente se transformou em um dos criminosos mais temidos do país. Sua história não é apenas um retrato de sua depravação, mas também uma janela para uma cultura que, em muitos casos, luta para identificar e tratar problemas psicológicos em estágios iniciais. O impacto desse caso foi profundo, levando a debates sobre censura de conteúdo violento e a necessidade de apoio à saúde mental. Os crimes e a descoberta. Em um curto período, 4 meninas desapareceram. Seus corpos, ou o que restou deles, foram encontrados em diferentes locais, e os detalhes de cada cena eram perturbadores. A investigação levou à captura de Miyazaki quando ele tentou abordar outra jovem. Em seu apartamento, a polícia encontrou uma coleção de vídeos caseiros que documentavam suas ações horríveis, bem como centenas de fitas com conteúdo violento e obsceno. A descoberta dessas fitas foi um momento decisivo. Cada gravação revelava não apenas a crueldade dos atos, mas também o prazer doentio que Miyazaki sentia ao revisitar suas próprias atrocidades. A polícia e os investigadores, acostumados a lidar com casos complexos, ficaram visivelmente abalados ao assistir ao material. Era evidente que estavam lidando com um criminoso que operava fora dos limites da compreensão comum. O julgamento de Miyazaki foi um dos mais acompanhados da história japonesa. Sua defesa tentou argumentar insanidade, afirmando que ele não possuía plena capacidade de compreender a gravidade de seus atos. Contudo, as evidências e os depoimentos contrários pesaram mais. Durante o julgamento, Miyazaki frequentemente exibia comportamentos bizarros, como desenhar figuras grotescas e rir em momentos inapropriados. Sua execução em 2008
foi recebida com sentimentos mistos. Para muitos, ela representava o fechamento de um capítulo horrível na história criminal do Japão. Capítulo 3. A tragédia do caso Junko Furuta. Junko Furuta, uma jovem de 17 anos com um futuro brilhante pela frente, tornou-se vítima de um dos crimes mais brutais da história japonesa. Em 1988, ela foi sequestrada por 4 jovens que a mantiveram em cativeiro por 44 dias. Durante esse tempo, Junko sofreu torturas inimagináveis, revelando o lado mais obscuro da crueldade humana e destacando falhas profundas nas estruturas sociais e legais do Japão. A vida de Junko. Antes do pesadelo Junko, era descrita por seus amigos e familiares como uma garota alegre e estudiosa. Ela tinha planos de trabalhar em uma empresa respeitada e contribuir para sua família. Sua personalidade amigável e determinada fez dela uma das alunas mais queridas da escola. No entanto, sua vida tomou um rumo trágico quando cruzou o caminho de Hiroshi Miyano, um jovem com conexões criminosas. Hiroshi, junto com Nobuharu Minato, Joe Ogura e Yasushi Watanabe, arquitetou o sequestro de Junko. A motivação inicial parecia ser um ato de intimidação, mas rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio. O grupo levou Junko para a casa de um dos integrantes, onde ela foi mantida contra sua vontade. O sofrimento de Junko começou imediatamente após seu sequestro. Ela foi sujeita a abusos físicos e psicológicos constantes, que incluíam espancamentos, queimaduras e agressões. Os agressores se aproveitaram da ausência de supervisão dos adultos na casa, transformando-a em um verdadeiro inferno. Os detalhes dos abusos são quase impossíveis de suportar. Em 30 de dezembro de 2000, o bairro tranquilo de Setagaya, em Tóquio, foi palco de um crime que continua a intrigar investigadores e especialistas em criminologia. Mikio Miyazawa, sua esposa Yasuko e seus 2 filhos, Nina e Rei, foram brutalmente assassinados em sua própria casa. O que torna esse caso tão peculiar é a quantidade de pistas deixadas pelo criminoso e o fato de que, até hoje, ele permanece sem solução. A descoberta do crime. Na manhã seguinte ao crime, familiares e amigos da família Miyazawa estranharam a falta de comunicação e decidiram visitar a casa. Ao entrarem, foram confrontados com uma cena de horror. Todos os membros da família estavam mortos, cada um apresentando ferimentos causados por uma arma branca. O comportamento do criminoso após o crime foi incomum. Ele permaneceu na casa por horas, usando o computador da família, consumindo comida da geladeira e deixando roupas ensanguentadas espalhadas. Esse comportamento sugeriu um grau de desprezo pela gravidade de suas ações, ou, possivelmente, um transtorno mental. As pistas e as teorias. A cena do crime ofereceu uma abundância de evidências, impressões digitais, pegadas e amostras de DNA. No entanto, mesmo com esses elementos, a identidade do assassino nunca foi descoberta. Teorias sobre o motivo do crime variam desde vingança pessoal até conexões com grupos criminosos internacionais. Alguns acreditam que o assassino poderia ter fugido do país logo após o crime, enquanto outros sugerem que ele ainda reside no Japão, protegido por uma rede de aliados ou pela ineficiência do sistema de investigação da época. O impacto na comunidade. O caso abalou profundamente os moradores de Setagaya, que passaram a viver com medo e desconfiança. A casa da família Miyazawa permaneceu intacta por anos, servindo como um lembrete sombrio do que aconteceu. Em cada aniversário do crime, vigílias e cerimônias são realizadas para homenagear as vítimas e renovar os pedidos por justiça. Capítulo 5. O culto a Shinrikyo e o ataque ao metrô de Tóquio. Em 20 de março de 1995, o Japão enfrentou um dos eventos mais perturbadores de sua história moderna. O culto a Shinrikyo, liderado por Shoko Asahara, realizou um ataque coordenado com gás sarin no metrô de Tóquio, matando 13 pessoas e ferindo mais de 1000.
Esse evento marcou profundamente o Japão e revelou o perigo das seitas extremistas. A origem do culto Shoko Asahara, um homem com uma mistura de carisma e delírios messiânicos, fundou o Aum Shinrikyo em 1984. Inicialmente apresentado como um grupo espiritual que combinava elementos do budismo e do hinduísmo, o culto rapidamente se transformou em uma organização secreta com ambições apocalípticas. Asahara pregava que o fim do mundo estava próximo e que apenas seus seguidores seriam salvos. O culto atraía pessoas de todas as classes sociais, incluindo profissionais bem-educados e cientistas. Com o tempo, acumulou vastos recursos financeiros e construiu laboratórios secretos para desenvolver armas químicas e biológicas. Esse crescimento exponencial despertou a preocupação das autoridades, mas foi somente após o ataque que a verdadeira extensão de sua periculosidade se tornou evidente. O ataque ao metrô. Na manhã de 20 de março, membros do Aum Shinrikyo entraram em 3 linhas diferentes do metrô de Tóquio, carregando pacotes contendo gás sarin em forma líquida. Eles perfuraram os pacotes com pontas de guarda-chuva e rapidamente deixaram o local, permitindo que o gás se espalhasse. Em questão de minutos, passageiros começaram a sufocar, cair inconscientes e, em alguns casos, morrer. O caos que se seguiu foi imenso. Os hospitais da cidade ficaram sobrecarregados e a população entrou em pânico. As imagens de vítimas sendo levadas em macas e equipes de resgate usando roupas de proteção contra substâncias químicas se tornaram icônicas. A captura de Asahara e os julgamentos. Após o ataque, uma vasta operação policial foi lançada para desmantelar o culto e capturar seus líderes. Em maio de 1995, Shoko Asahara foi encontrado escondido em um dos complexos do Aum Shinrikyo. Seu julgamento foi um dos mais longos e complicados da história japonesa, com mais de 300 testemunhas e milhares de páginas de evidências. Asahara foi condenado à morte em 2004, mas sua execução só ocorreu em 2018, juntamente com outros 6 membros do culto. Os julgamentos trouxeram à tona detalhes perturbadores sobre a estrutura interna do Aum e a lealdade cega de seus seguidores. As consequências e o legado. O ataque ao metrô levou a uma série de mudanças nas leis japonesas, incluindo maior supervisão de grupos religiosos e o fortalecimento das medidas de segurança pública. Além disso, o evento gerou um intenso debate sobre o perigo da manipulação psicológica em sociedades que valorizam a hierarquia e o respeito à autoridade. Hoje, o ataque é lembrado como um dos momentos mais sombrios do Japão pós-guerra. Este capítulo detalha as motivações do culto, a execução do ataque e as lições que podem ser aprendidas para prevenir futuras tragédias. Capítulo 6. As crianças de Kobe. Em 1997, a cidade de Kobe foi abalada por um crime que chocou o Japão e o mundo. Um adolescente de 14 anos, conhecido apenas como Seito Sakakibara, devido à legislação de proteção de menores, cometeu 2 assassinatos brutais, o início dos crimes. Os primeiros sinais de alerta surgiram com o desaparecimento de 2 meninas que foram atacadas por um jovem armado com uma barra de ferro. Ambas sobreviveram, mas o aumento de ataques violentos em Kobe logo culminaria em algo muito mais terrível. Pouco tempo depois, Jun Hase, um estudante de 11 anos, desapareceu enquanto voltava da escola. Dias depois, a cabeça decapitada de Jun foi encontrada nos portões de sua escola, acompanhada de uma nota ameaçadora assinada por Seito Sakakibara. A mensagem desafiava as autoridades e expressava um prazer doentio em cometer os crimes. A captura de Sakakibara revelou um adolescente com uma história de comportamento perturbador. Ele mantinha diários detalhando suas fantasias violentas
e tinha um interesse obsessivo por filmes de terror e literatura macabra. O caso levantou questões sobre o impacto da mídia violenta na juventude e a responsabilidade dos pais e escolas em identificar sinais de comportamento problemático. A brutalidade dos crimes e a pouca idade do autor levaram a um debate nacional sobre a idade de responsabilidade criminal no Japão, que na época era de 16 anos. Como resultado, a lei foi alterada para permitir que menores de 14 anos pudessem ser julgados em tribunais criminais em casos de crimes graves. Os casos apresentados neste vídeo não são apenas relatos de crimes, são reflexões profundas sobre a condição humana e as responsabilidades que compartilhamos como sociedade. Eles nos lembram que, mesmo em comunidades bem estruturadas, é essencial permanecermos atentos aos sinais de perigo e termos a coragem de agir para proteger os mais vulneráveis. Ao lembrarmos das vítimas, honramos suas memórias e renovamos nosso compromisso com a justiça e a prevenção de tragédias futuras. Que suas histórias sejam um lembrete de nossa capacidade de construir um mundo mais seguro, onde a compaixão e a coragem prevaleçam. Se você achou este conteúdo relevante, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias impactantes como esta. Juntos, podemos aprender com o passado para transformar o futuro. Compartilhe este vídeo e venha explorar outros casos que nos desafiam a refletir e agir. Sua participação faz a diferença.